iniciando mais um podcast da Abrahoff, a voz da harmonização facial. Tô com uma convidada super especial, a doutora Daniele Moleiro. Dani, quer se apresentar um pouquinho pra gente? Claro, eu sou profissional da área da estética, da saúde e da beleza há 25 anos e hoje eu sou CEO da SouPL Equipamentos Eletromédicos, uma indústria brasileira, 19 anos, a gente tem sede em São Paulo, né, muito próximo ali, Sorocaba, e a gente traz tecnologias inovadoras, são quase 18 tecnologias no nosso portfólio, lasers de CO2, técnicas de análise facial, endolaser, tudo que o profissional da harmonização eles têm, né, no consultório. E assim, a gente tem muito orgulho de ser uma indústria brasileira e uma indústria parceira dos nossos profissionais. A gente tem um apoio incrível e a gente está aqui muito feliz de estar no congresso e receber esse convite para falar no podcast. Maravilhoso, né? E aproveitando toda essa tua experiência, a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial, né? Hoje em dia tem profissionais que usam, então tá super em alta, mas tem profissionais que têm um pouco de medo da inteligência artificial ainda. Na correria, assim, no teu dia a dia, como que você coloca ela para atender seus pacientes? Como que funciona? Eu falo que a inteligência artificial já é algo que não dará ré, não tem retorno, né? A mudança que você tem, a facilidade, as informações, tudo isso é incrível. O que nós trouxemos dentro das tecnologias da harmonização orofacial para o uso com a análise facial com inteligência artificial. Então, ele é uma forma de você diagnosticar mais rápido o seu paciente. Então, a gente olha a rotina de uma clínica de estética. O que você faz todo dia? Avaliação facial. Isso é a nossa prática. Será que existe um modelo que você pode fazer uma avaliação facial mais fácil, mais rápida, mais otimizada, sem esquecer nenhuma informação e saber que a gente fala, né? Saber ou lembrar tudo que o profissional tem na gaveta. E esse é a nossa tecnologia, que é um avaliador facial, que faz um escaneamento facial, que compila 17 análises faciais, classifica de A, que está muito bom, até E, está muito ruim, comece a tratar agora mesmo, e ele vai indicar tudo que o profissional tem no consultório, ou na loja cosmética, ou na escola. E aí você treina a sua inteligência artificial, e ele vira um super avaliador. Ele vira o seu melhor funcionário, ele vira melhor que você, porque ele não esquece nada. Até a forma como você fala com o seu paciente, ele vai conduzir. Se você abaixa a cabeça, se não abaixa, é perfeito. E essa ferramenta, ela aumenta a nossa potencial de faturamento. É um estudo de Harvard Review, de Business Review, que ele aumenta em 40% o faturamento clínico. Então, você faturar 40% mais, quem não quer? Agora, você ser eficiente, 96% mais de credibilidade do seu paciente. Essa ferramenta, Ana, a gente imagina que ela estará em todos os consultórios, como nós tivemos os escaneamentos faciais com os reguladores orais. Para a harmonização orofacial, faltava essa tecnologia de conferência. Então, é surreal. É fazer o que você faz mais rápido, mais otimizado, com maior potência, maior performance. É isso que é inteligência artificial. É o sonho, acho que de todo profissional que tem clínica, que atende casos clínicos todo dia. Mas explica pra gente o que fica a critério da inteligência e o que fica a critério do profissional. O que ela vai substituir, o que não vai, o que vai fazer, o que também não vai. Que delícia de pergunta, né? Será que seremos substituídos? Seremos otimizados. Então, o que acontece? Eu vou analisar poros dilatados, cravo, porfirina, eu tenho 8 luzes espectrais nessa cabine, que tira foto assim, tic, 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 muito rápido. E fotos que avaliam a epiderme, fotos que avaliam a derme, já está aí o benefício. Porque nós temos o olho clínico, mas análise de derme a gente não tem. O que a inteligência faz? Ela vai diagnosticar todo mundo. Meu colágeno, seu colágeno. Meus poros, seus poros. A minha mancha, sua mancha. O melanócito, se ele está ativo ou não. Se a sua pele está preparada com água para um laser ou não.
E ela vai classificar a nossa pele de diferentes formas. E aí ela compila com o que ela analisou os seus 17 índices e tudo que você tem no seu consultório para tratar. É o sonho, né? É o sonho de todo Surreal. injetor. Porque eu acredito que tem coisas que os nossos olhos, como injetor, não visualiza. E a IA consegue. E também eu acho que tem tratamentos que não conseguem entregar tanto resultado por conta disso. Então, às vezes, algum bioestimulador que, não tá que a pele não está preparada. Imagina que nós temos hoje, né, no Brasil, nós temos 10 mil dermatologistas, a média, no Brasil todo. E nós temos 320 mil harmonizadores, que é a equipe multidisciplinar. O que te diferencia? Uma avaliação de condução correta, que você vai conduzir segurança para o seu paciente. Quando você mostra a análise, e é quase uma experiência do paciente no consultório, quando você mostra a análise, ele para de contestar. Poxa, será que esse profissional ele só quer me indicar o que está na gaveta? Ou o que ele tem? E ali você vai ter uma condução de fato. Eu vim aqui, legal, eu te avaliei, mas você veio aqui para fazer o quê? A bioestimulador. Dá para fazer. Pera, mas e a pele? E o cravo? E a oleosidade? E o sono? E o que ele come? Tudo isso. E se ele passa filtro solar? Tudo isso sai nessa ferramenta. Então, ela realmente traz a velocidade da inteligência artificial para indicar tudo que você tem, é uma inteligência artificial dedicada, mas ela é uma ferramenta de diagnóstico. E olha, o que é fantástico, ela já tem 12 publicações científicas e ela acabou de ser lançada, ela foi lançada em janeiro de 2026, com 12 publicações científicas que comprovam essa condução. Você vai no médico, né? Eu tô com anemia. Você tem os sinais da anemia, mas é através de um diagnóstico, de um exame clínico que ele fala, realmente você tem anemia. Essa ferramenta eu acho que eu preciso de colágeno. E aí você vai comprovar se de fato você tem. Só que ele faz uma mensuração de como está o seu colágeno. E ele volta e retesta. Você volta e retesta seu paciente através de toda essa jornada. E você mostra, isso está mais importante tratar hoje. Esse pode ser o progressivo e esse está qualitativo. Então, ele é provocativo no conhecimento da pele. É maravilhoso. Você acha que, de alguma forma, os profissionais têm o risco de ficar dependente dessas IAs? Eu acho que a gente evolui em cada grande explosão tecnológica, né? É claro que você é uma geração mais jovem do que eu. Mas eu sou do telefone de discar. O tá. E ali, né, praticamente você tinha que estar do lado do telefone e estar no horário que alguém fosse te ligar. Hoje, se você fala de celular, que é a sua vida na palma da sua mão, agora, né, a sua vida no seu relógio, ele não substituiu. Não, ele substituiu e tornou melhor. Ele performou melhor. Você tem uma velocidade, você se conecta mais às pessoas. Nós nos tornamos mais inteligentes e mais dinâmicos, né? A gente fala que a inteligência artificial ela vai formar mais milionários do que há 10 anos de internet. E ele também vai formar um harmonizador mais milionário, porque ele vai se tornar mais especialista, mais dinâmico, ele vai ter mais dados, ele vai entregar mais segurança, ele vai converter melhor, ele vai conseguir mostrar para o paciente, ele vai mostrar a pergunta que a gente mais responde. Doutor, como que vai ficar o meu tratamento? O seu tratamento vai ficar assim, em 30, 60, 90 dias. Doutor, como é que eu vou ficar se eu não tratar? Você vai ficar assim, 5 anos. A decisão é sua. E, obviamente, ele vai escolher seguir com o tratamento. Com certeza. E o que é muito interessante, nós publicamos um artigo agora que está disponível, inclusive siga as redes sociais e está lá disponível para vocês todas as nossas pesquisas,
que nós avaliamos 30 pessoas que chegaram no consultório do harmonizador, fez a avaliação, um harmonizador, né, top, avaliação, fez a indicação e perguntou: e aí, vamos marcar? Vamos agendar? E a gente foi respondendo ali os dados. E depois, terminou essa avaliação, a gente fez o convite para o escaneamento facial, o OptiCare, de análise. Topa fazer? Topo. E ali conduzimos a avaliação, 2 minutos e 12, ele entrega uma avaliação completa com diagnóstico e tratamento. E a gente rodou as mesmas perguntas. Como é que ficou seu índice de segurança? Como que você entendeu, compreendeu? Se tornou fácil? E vamos fazer? A gente encurtou a jornada de 22 dias, que a maioria desses 30 pacientes decidiram por fazer a avaliação, o tratamento. O índice de segurança, eu confiei 62% no profissional. No analisador, nesse dispositivo, ele confiou 97%. E ele encurtou em 6 dias a decisão. Só que ele não faz tudo sozinho. Ele precisa de um profissional para apresentar o exame e conduzir ali a jornada do cliente. E ele também, além de todo esse perfil de saúde, ele também é uma ferramenta de marketing, porque você pode levar para a academia e fazer ali uma divulgação do seu consultório, numa loja cosmética, no encontro de clientes. Não deixa a máquina parar, a máquina tem que trabalhar para você. É incrível. Você acha que a IA é uma forma do profissional se diferenciar num mercado que tem tantos outros profissionais também atuando nos injetáveis? Com certeza. Hoje, né, com tantas tecnologias, a inteligência artificial, o facilitador de estudos, né? E isso eu falo muito até como professora, né? Eu falo, será que a inteligência artificial vai me substituir? Nada substituirá as nossas mãos, né? A nossa criatividade. O brasileiro é muito isso, né? A nossa criatividade, a nossa versatilidade, a nossa diversificação, nada. Mas ela é uma ferramenta de velocidade. Ela é uma ferramenta de otimização. Ela tem que ser dedicada, né? Não é o chat GPT que ele te dá a resposta para te agradar. Não agrada não, tá? Ali na análise facial, o pessoal fala, né? A gente roda vários congressos, o pessoal lá do Rio de Janeiro fala assim, nossa, ela me esculachou, ela acabou, né? Porque você vai ver tudo. Se passa o filtro solar, se usa o cosmético, se tem cortisol exacerbado porque a tirosina está ali ativada do melanócito. E se, olha, você fez um laser de CO2, você passou filtro solar? Aí passei. Não, ela te fala. Não está passando direito, não está passando a quantidade. Então, ela é uma ferramenta que ela também blinda o profissional do cuidado dele, do pré, do intra e do pós. E eu acho que o profissional ele vai ter que se obrigar a se atualizar. Não sim. tem como, porque da inteligência vai entregar ali o planejamento, mas e a técnica? Ele vai ter que entregar, né? Vai ter que entregar. Como nós acreditamos, né? A gente acredita que ela vai ser uma ferramenta não obrigatória, mas quem não adotar ficará para trás. Por quê? Me diga você não tomaria a decisão de fazer um tratamento que você investiria ali 2, 3, 5, 10 mil reais se você tivesse uma comprovação de fato, que análise, ele conta os poros, divide em largo, médio, pequeno, você também submeteria ali a muito mais segurança. Então, se você tiver, você sai na frente. Quem chega primeiro, bebe água limpa. E hoje os profissionais têm muita dificuldade não na técnica, mas no planejamento. Você acha que a inteligência vai, talvez, ajudar esses profissionais? Sim, Ana, porque, né, no nosso perfil de harmonizadores, você pode, por exemplo, ser um dentista que você tratou
dos dentes a sua carreira toda. E você fala, nossa, eu fiz agora uma especialização em harmonização orofacial. E aí você tem que começar a sua jornada, que ela começa na avaliação facial. Você pode ser um enfermeiro e que você agora está sendo um enfermeiro esteta ou um biomédico clínico. E ali a gente avaliou, a gente estudou o mercado e o maior desafio, a avaliação. O maior desafio, a indicação. O maior desafio, a reavaliação. Por exemplo, esse tratamento ele não me entregou o resultado que eu esperava nesse paciente. Por quê? E ali você tem uma ferramenta para responder o porquê. E para quem está começando agora, quais ferramentas você usa, o que custa e por onde você começa, por onde recomeçar sem se perder nesse hype de harmonização de ainda? Não custa caro, porque a gente começa a falar de todas as vantagens. A gente começa a falar de todas as vantagens e fala, minimamente isso custa R$100 mil. 34.900, uma ferramenta dessa. Você avalia 200 mil pacientes e você reavalia quantas vezes você quiser, só não ocupa espaço na memória da tecnologia. Não cobra atualização, não cobra mensalidades, tu compra a sua. Converte, é você faturar 40% mais, já a parcela tá paga. E aí você imagina o acesso disso, né? Tanto que a inteligência artificial, no primeiro momento que ela foi criada, ela seria cobrada. E depois foi entendido quanto de benefício ela geraria para a humanidade. E ela passou a não ser cobrada. Você compra, você paga às vezes uma mensalidade ali, mas, gente, é muito barato por tudo que a inteligência artificial está fazendo com a gente, melhorando o diagnóstico, perfil, enfim. E aí nós conseguimos também, através de uma indústria brasileira, que é a Soupeli, a gente consegue ter benefícios fiscais. Diferente, né, do que a gente está vendo aí dos tarifaços, dos importados. Hoje a gente tem um polo de apoio de desenvolvimento tecnológico brasileiro e que a gente consegue colocar isso no consultório do profissional mais barato. Então, é uma grande vantagem. Então, o acesso, o entendimento, a compreensão. E eu vou falar, como CEO da Soupeli, ninguém devolveu o aparelho. Ninguém, muito pelo contrário, vai lá e compra de novo. Porque você pode fazer ampliação do seu business. Você pode ter uma clínica em São Paulo, uma clínica em Florianópolis, uma clínica em Santa Catarina e elas se comunicarem dentro de tudo que você indica do consultório. E ele é uma experiência. Ele é um robozinho, ele fala com você, coloque o rosto, fecha os olhos, agora tic, 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 vou tirando as fotos. Quer fazer? Eu tenho curiosidade, quero. Dá medo do resultado, mas eu quero. Muito bom. Assim encerramos, então, a etapa desse podcast de hoje. Doutora Daniele, onde a gente consegue te encontrar, acompanhar mais o seu trabalho e sobre as tecnologias? A Soupeli é a indústria que mais cresce no Brasil, a gente tem muito orgulho disso, gerando, né, desenvolvimento, facilitador. É o @soupeli.com.br. O nosso hub de experiência fica em São Paulo, Alphaville. A nossa fábrica fica em Sorocaba. A nossa mega fábrica, que tem 35 mil metros quadrados, 9 mil de área construída, inspirada no Vale do Silício, porque o nosso DNA é tecnologia. Ela está finalizando e ficando pronta. Vai ser a maior indústria de equipamentos eletromédicos estéticos do Brasil. E a gente tem a exportação para os Estados Unidos. A gente tem também um hub em Orlando, que a gente faz experiências e educação. Então, nós temos um compromisso e um propósito de formar os profissionais. A gente acredita que a educação na indústria
no uso, na usabilidade, na experiência, vai fazer com que você compreenda a tecnologia mais rápido, que você aplique com mais segurança, que você tenha um retorno do investimento muito mais fácil e que você vai nos escolher de novo para comprar uma outra tecnologia. Eu preciso facilitar esse ciclo, encurtar esse ciclo. E outro, a tecnologia, muitas vezes, o profissional ele fica com receio de investir porque ele fala, eu vou comprar essa tecnologia e daqui a pouco vai sair uma melhor. Nós temos um upgrade dentro das tecnologias da Soupeli. Você entrega a tecnologia que você comprou e faz a atualização da que você quer mais potente, entendendo cada momento do profissional. E olha, nós temos um compromisso. Quando você compra a tecnologia, você recebe um treinamento, uma mentoria de 3 meses. E caso o seu equipamento quebre, você leva na assistência técnica. Se a gente não consertar a sua máquina em 3 dias, a gente te entrega outra para substituir. Para a sua empresa não parar. Inteligência artificial não é o futuro, é o presente, né? Com certeza. Quem não usa fica para trás. Fica para trás. E a gente não vai deixar, não vai deixar isso acontecer. Muito obrigado pela sua conversa, por trazer toda essa informação de tecnologia de forma tão tranquila, sem muitas palavras difíceis, para realmente os profissionais se conectarem. Pessoal, a gente ainda continua com os podcasts durante o dia. Estaremos ao vivo por aqui. Até a próxima.